querido, nessa tarde te louvamos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio nesse dia de poder estar aqui, Senhor amado, para aprender, para fazer a leitura e aprender a tua palavra, Senhor. Nos ajuda a colocar em prática, abençoa cada um, Senhor, que está nesse propósito, aqueles que vão poder fazer leitura hoje, aqueles que não vão poder. Continua conosco, Senhor. Continua, Espírito Santo, esclarecendo, tirando todas as dúvidas. Em nome do Senhor Jesus, guardando o livro da família, nossas vidas. Em nome de Jesus, assim nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. 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 Vamos continuar nossa leitura aí de todos os sábados. 2 Reis, capítulo 11. Atalia usurpa o trono de Judá. Versículo 1. Vendo Atalia, mãe de Asaquias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Segundo, mas Jeozeba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou Joá, filho de Acasias, e furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e não foi morto. 3. Joseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo Atalia reinava sobre a terra. 4. No sétimo ano mandou Joada chamar os capitões dos Cários e da guarda, e os fez entrar à sua presença na casa do Senhor, e fez ele aliança. E ajuntaram-se na casa do Senhor. Ele mostrou seu filho, o rei. 5. Então lhe ordenou, dizendo: Esta é a obra que haveis de fazer. Uma terça parte de vós, que entrarei no sábado, e fará a guarda da casa do rei. 6. E outra terça parte estará ao portão sul, e a outra terça parte ao portão detrás da guarda. Assim fareis a guarda e a defesa da casa. 7. Os dois grupos saem no sábado. Estes todos farão a guarda da casa do Senhor, junto ao rei. 8. Rodeareis o rei, cada um de armas na mão. Qualquer que pretenda penetrar nas fileiras, seja morto. Estarei com o rei quando sair, quando entrar. 9. Fizeram, pois, os capitões de 100, segundo tudo quanto lhe ordenaram o sacerdote Joiada. Tomaram cada um os seus homens, tendo os que entraram como os que saíam no sábado, e vieram os sacerdotes a Joiada. 10. Os sacerdotes entregou aos capitões de 100 e as lançaram os escudos que haviam sido do rei, que estavam na casa do Senhor. 11. Os da guarda que puseram-se cada um a arma na mão, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo, e até o altar, e até o templo, para rodear o rei. 12. Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-se a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles e constituíram rei, e ungiram, bateram palmas e gritavam: Viva o rei! 13. Ouvindo Atalia o clamor dos guardas do povo, veio para onde se achava a casa do Senhor. 14. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, e os capitões, os tocadores de trombeta junto ao rei. E todo o povo da terra se alegrava e se tocavam trombeta. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou: Traição, traição! 15. Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos capitões que comandavam a tropa e lhes disse: Fazei sair por entre as fileiras, e se alguém seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote tinha dito: Não matem na casa do Senhor. 11. Lançaram mão dela, e ela, pelo caminho da entrada
os cavalos foi à casa do rei, onde mataram. Aliança de Joiada. 17. Joiada fez aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. 18. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, despedaçaram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs as guardas sobre a casa do Senhor. 19. Tomou os capitães de Cátaros e das guardas do povo da terra, e todos estes conduziram à casa do Senhor, rei, e pelo caminho da porta da guarda vieram à casa real, e Joás sentou-se no trono do rei. 20. E alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila, depois que mataram Atalia a espada, junto à casa do rei. 21. E era Joás da idade de 7 anos quando o fizeram rei. Bem novo, hein? Próximo. A paz do Senhor Jesus. Boa tarde, irmãos. Darei continuidade, segundo a Reis, capítulo 12. As reformas de Joás. No ano sétimo de Geu, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. 2. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada a dirigia. 3. Tão somente os altos não foram tirados, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. 4. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro das ofertas sagradas, o dinheiro do resgate de cada pessoa e todo o dinheiro que trouxer, cada um voluntariamente para a casa do Senhor. 5. Os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e ele mesmo reparem as rachaduras do templo. Toda rachadura que se achar nela deve ser reparada. 6. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham preparado as rachaduras do templo. 7. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os demais sacerdotes, e lhe disse: por que não repareis as rachaduras do templo? Porque, pois, não tomeis mais dinheiro dos vossos conhecidos para entregai-o para o reparo das rachaduras do templo? 8. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, como também não ficarem mais responsáveis por reparar o templo. 9. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma arca, fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar, do lado direito dos que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta punham ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. 10. E sucedeu que, vendo eles que havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia para o sumo sacerdote e contava e ensacavam dinheiro para que se achava na casa do Senhor. 11. E o dinheiro, depois de pesado, dava nas mãos dos que faziam a obra, que tinha a seu cargo a casa do Senhor, e eles distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor. 12. Como também aos pedreiros e aos cortadores de pedra, e para que se comprasse madeiras e pedras de revestimento para repararem as fendas da casa do Senhor, e para tudo quanto era necessário para reparar a casa.
13. Todavia, do dinheiro que trazia a casa do Senhor, não se fazia nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nem vasos algum de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor. 14. Porque porque o davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. 15. Também pediam conta aos homens em cujas mãos entregava aquele dinheiro, para dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. 16. Mas o dinheiro do sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifício de pecados não se trazia à casa do Senhor, porque era para os sacerdotes. 17. Então subiu Azael, rei da Síria, e guerreou contra Gate e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. 18. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Jeroão e Acasias, seus pais, rei de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e o mandou a Azael, rei da Síria. Então se desviou de Jerusalém. 19. Ora, os demais atos de Joás e tudo quanto fez, porventura não estava escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? 20. E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele. Feriram Joás na casa de Milo, no caminho que se descer para Sila. 21. E último, porque Jozacá, filho de Semeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, o feriram e morreu. E o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, amém. Vou continuar, 2 Reis, capítulo 13. Tem por título Jeoacás e Jeoás, reis de Israel. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel e em Samaria, e reinou 17 anos. 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles. 3. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, o qual deu-os na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. 4. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria. 5. E o Senhor deu um salvador a Israel, e os filhos de Israel saíram debaixo das mãos dos sírios, e habitaram nas suas tendas, como dantes. 6. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria. 7. Não deixou a Joacás mais povo, senão só 50 cavaleiros, e 10 carros, e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído, e os tinha feito como pó, trilhando-os. 8. Ora, o mais dos altos de Joacás, e tudo quanto fez,
e tudo quanto fez mais, e o seu poder, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? 9. E Jeoacás dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. 10. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. 11. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. 12. Ora, o mais dos altos de Jeoás, e tudo quanto fez mais, e o seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? 13. E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono, e Jeoás foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. Eliseu adoece, e Jeoás vem ter com ele. 14. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. 15. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. 16. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. 17. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira, e atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirá os sírios em Afeca, até os consumir. 18. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes, e cessou. 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirá os sírios. A morte de Eliseu. 20. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. 21. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Glória a Deus. 22. E Azael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Jeoacás. 23. Porém o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles, e tomou para eles por amor do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. 24. E morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. 25. E Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, e este tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. Vou ler novamente, 25 último. E Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad,
que esse tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Glória a Deus, agradeço a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Vou ler 2 Reis 14. Amazias vinga a morte de seu pai. Capítulo 14. Primeiro. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. 2. Tinha 25 anos quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jeoadã, de Jerusalém. 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi fez, porém, conforme tudo o que fizera Joás, seu pai. 4. Tão somente os atos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. 5. Sucedeu que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os servos que tinha matado o rei, seu pai. 6. Porém, os filhos dos assassinos não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. 7. Este feriu 10.000 edonitas no Vale do Sal, e conquistou a Sela na guerra, e chamou Joqutel até ao dia de hoje. 8. Então Amazias enviou mensageiro a Jeoás, filho de Jeocás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vamos medir forças. 9. Porém Jeoás, rei de Israel, enviou Amazias, rei de Judá, dizendo: o caldo que estava no Líbano mandou dizer ao cetro que estava no Líbano: dirá sua filha por mulher as meu. 9. Porém Jeoás, rei de Israel, enviou Amazias, rei de Judá, dizendo: o caldo que estava no Líbano mandou dizendo ao cedro que estava no Líbano: dá sua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. 10. Na verdade, feriste os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em tua casa, porque provocarias o mal, para caíres tu e Judá contigo. 11. Mas Amazias não ouviu, e subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se a face em Bet-Semen, que está em Judá. 12. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para sua tenda. 13. E Jeoás, rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semen, veio a Jerusalém e derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. 14. E tomou todo o ouro, prata e todos os vasos que se acharam da casa do Senhor, e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, voltou para Samaria. 15. Ora, os demais atos de Jeoás, o que fez o seu poder e como pelejou contra Amazias, rei de Judá. Porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? 16. E dominou Jeoás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel,
e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. 17. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeocás, rei de Israel, 15 anos. 18. Ora, o mais dos altos de Amazias, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? 19. E conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laquim. Porém, enviaram após ele até Laquim, e o mataram ali. 20. E o trouxeram em cima de cavalo, e o sepultaram em Jerusalém, junto aos seus pais, na cidade de Davi. 21. E todo o povo de Judá tomou Azias, que já era 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. 22. Este edificou Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. O reinado de Jeroboão II em Israel. 23. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria. Jeroboão, filho de Jeós, rei de Israel, reinou 41 anos. 24. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. 25. Também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Er. 26. Porque viu o Senhor que a misericórdia de Israel era muito amarga, e que nem havia escravo, nem absolvido, nem quem ajudasse a Israel. 27. E ainda não falaram o Senhor em apagar o nome de Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel debaixo do céu. Porém, os livros do meio de Jeroboão, filho de Jeoás. 28. Ora, os demais atos de Jeroboão, tudo quanto fez de seu poder, como pelejou e como restituiu a Damasco e a Amate, pertencente a Judá, sendo rei em Israel. Porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? 29. E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, o reinou em seu lugar. Amém? Pai do Senhor Jesus, vou ler o capítulo 15 de 2 Reis. Perdão pela voz que eu estou um pouco rouca. E o título tem o reinado de Azarias de Judá. Capítulo 15, versículo 1. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. 2. Tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. 3. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. 4. Tão somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. 5. O Senhor feriu ao rei, e este ficou leproso até o dia da sua morte, e habitava numa casa separada. Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa e governava o povo da terra. 6. Ora, os mais atos de Azarias e tudo o que fez, porventura,
não estão escritos nos livros da história dos reis de Judá? 7. Descansou Azarias com seus pais, e o sepultaram junto a seus pais, na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. 8. No 38º ano de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria, 6 meses. 9. Fez o que era mal perante o Senhor, como tinham feito seus pais. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, feriu-o diante do povo, matou e reinou em seu lugar. 11. Quanto aos mais atos de Zacarias, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. 12. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú. Teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel, e assim sucedeu. 15. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano de Uzias, rei de Judá, e reinou durante 1 mês em Samaria. 14. Subindo de Tirza, Manaém, filho de Gade, veio a Samaria, feriu ali a Salum, filho de Jabes, matou e reinou em seu lugar. 15. Quanto aos mais atos de Salum e a conspiração que fez, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. 16. Então Manaém feriu a Tifsa e todos os que nela havia, como também seus limites, desde Tirza, porque não lhe abriram, e devastou, e todas as mulheres grávidas fez rasgar pelo ventre. Perdão. 17. Desde o 39º ano de Azarias, rei de Judá, Manaém, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. Fez o que era mal perante o Senhor. Todos os seus dias não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. 19. Então veio Pul, rei de Assíria, contra a terra. Manaém deu a Pul 1000 talentos de prata para que este o ajudasse a consolidar o seu reino. 20. Manaém arrecadou este dinheiro de Israel para pagar ao rei da Síria, de todos os poderosos e ricos, 50 ciclos de prata por cabeça. Assim voltou o rei da Síria e não se demorou ali na terra. 21. Quanto aos mais atos de Manaém e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro de história dos reis de Israel? 22. Descansou Manaém com seus pais e Pecaías, seu filho, reinou em outro lugar. 23. No 50º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Manaém, e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. 24. Fez o que era mal perante o Senhor. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. 25. Peca, seu capitão, filho de Ramalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié. Com Peca estavam 50 homens dos gileaditas. Peca o matou e reinou em seu lugar. 26. Quanto aos mais atos de Pecaias e a tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. 27. No 52º ano de Azarias,
rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. 28. Fez o que era mal perante o Senhor. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. 29. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou a Ijon, a Abel, Bet-Maaca, a Janoa, misericórdia, Deus, e Guedes, e a Azor, e a Gileade, e a Galileia, a toda a terra de Neftali, e levou os seus habitantes para a Síria. 30. Oséias, filho de Elá, conspirou contra o Peca, filho de Remalias, e o feriu e o matou, e reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. 31. Quanto aos mais atos de Peca e a tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. 32. No ano segundo de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. 34. Fez o que era reto perante o Senhor, e em tudo procedeu segundo fizera Uzias seu pai. 35. Tão somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor. 36. Quanto aos mais atos de Jotão e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro da história de reis de Judá? 37. Naqueles dias, começou o Senhor a enviar contra Judá e Rezim, rei da Síria, e a Peca, filha de Remalias. 38. Descansou Jotão com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. Seu pai, em seu lugar, reinou Acais, seu filho. Amém. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Pai do Senhor, dando continuidade, 2 Reis, capítulo 16. Acais reina em Judá. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. 2. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai. 3. Porque andou no caminho dos reis de Israel, e até a seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. 4. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo arvoredo. 5. Então subiu Rezim, rei da Assíria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejar, e cercaram a Acais, porém não puderam vencer. 6. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora de Elate os judeus. E os sírios vieram a Elate e habitaram ali até o dia de hoje. 7. E Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe, livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel que se levantam contra mim. 8. E tomou Acais a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. 9. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco, tomou-a e levou cativo o povo para aqui e matou a Rezim. 10. Então o rei Acais foi a Damasco para encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Então, vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acais enviou ao sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar, conforme a toda a sua obra. 11.
E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo o que o rei Acais lhe tinha enviado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse de Damasco. 12. Vindo, pois, o rei de Damasco, viu o altar, se aproximou do altar e sacrificou nele. 13. E queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar. 14. Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor, ele tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do altar, ao lado do norte. 15. E o rei Acais ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da noite, o holocausto do rei e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de manjares e as suas ofertas de bebidas. Todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios espargirás nele. Porém, o altar de cobre será para mim, para nele inquirir. 16. E fez Urias, o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acais lhe ordenara. 17. E o rei Acais cortou as cintas das bases e de cima delas tomou a pia e tirou o mar de sobre os bois de cobre, que estavam debaixo dele, e pô-lo sobre um pavimento de pedra. 18. Também a coberta que, para o sábado, edificaram na casa e a entrada real externa, retirou da casa do Senhor por causa do rei da Assíria. 19. Ora, os demais atos de Acais, o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? 20 e último. E dormiu Acais com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. A paz do Senhor, irmãos. 2 Reis, capítulo 17. Oséias, rei de Israel. Versículo 1. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. 2. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. 3. Contra ele subiu Salmanaser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele, e dando-lhe presentes. 4. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. 5. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra, e veio até Samaria, e a cercou 3 anos. 6. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para Samaria, e fê-los habitar em Ala, e em Abor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. 7. E sucedeu, assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. 8. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel que eles fizeram. 9. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. 10. E levantaram estátuas e imagem do bosque, e todos os altos outreiros, e debaixo de todas as árvores verdes. 11. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. 12. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. 13. E o Senhor protestou a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os viventes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. 14. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus.
15. E rejeitaram os seus estatutos e o seu concerto que fizeram com seus pais, como também os seus testemunhos com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. 16. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, serviram a Baal. 17. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e as suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. 18. Pelo que o Senhor muito se indignou sobre Israel, e os tirou de diante da sua face, nada mais ficou, senão só a tribo de Judá. 19. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. 20. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. 21. Porque rasgou a Israel da casa de Davi, fizeram rei a Jeroboão, filho de Nabate, e Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor, e os fez pecar um grande pecado. 22. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles. 23. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença. Meu Deus. Como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria até o dia de hoje. O rei da Assíria leva para Samaria muitos estrangeiros. Versículo 24. E o rei da Síria trouxe gente de Babel e de Cuta, e de Ava, e de Amate, e de Serfavaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. 25. E sucedeu que no princípio da sua habitação, ali não temeram ao Senhor, e mandou entre eles o Senhor leões, que mataram alguns deles. 26. Pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportastes e fizeste habitar na cidade de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra. Pelo que mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. 27. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, e vão-se e habitem lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. 28. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram a Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Glória a Deus. 29. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram na casa dos altos que os samaritanos fizeram. Cada nação nas suas cidades nas quais habitavam. 30. E os de Babel fizeram Sucote e Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram assim. 31. E os aveus fizeram Nibás, e Tatarque, e os sefarvitas queimavam, meu Deus, seus filhos no fogo, e Adrameleque e Anameleque, deuses de Safarvaim. Misericórdia. 32. Assim temiam ao Senhor, e dos mais baixos se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério das casas dos lugares altos. 33. Assim que ao Senhor temiam, e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. 34. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças, e segundo a lei, e segundo o mandamento, que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. 35. Contudo, o Senhor tinha feito um concerto com eles,
E lhes ordenara, dizendo: Não temerei a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. 36. Mas o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. 37. E os estatutos, as ordenanças, e a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de observar todos os dias, e não temereis a outros deuses. 38. E do concerto que fiz convosco, vos não esquecereis, e não temerei a outros deuses. 39. Mas o Senhor, vosso Deus, temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Glória a Deus. 40. Porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. 41. Assim estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles até o dia de hoje. Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Como não tem mais leitor por hoje nós vamos encerrar, amém? Ora aí, irmã Léa, para finalizar. Senhor, meu Deus, quero aqui, Pai, te agradecer e te louvar, Senhor. Muito obrigada pela essa tarde de leitura, Senhor, aprendendo um pouco mais de Ti, Senhor. E Tu nos ensinou hoje muitas coisas, Pai. Muito obrigada, Pai. Abençoa quem participou, quem não pôde, Senhor. Em nome de Jesus eu te louvo por tudo. Muito obrigada, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Até amanhã. Tchau. Tchau.